Mas a pessoa chega aqui que não joga nada, ela escolhe o quê? Aí eu viro pra ela e falo, você quer jogar dama, gamão ou xadrez? Aí ela fala, como assim? Eu falo, você quer jogar dama? Você pode jogar beach tênis. Você quer jogar gamão? Você joga pickleball. Você quer jogar xadrez? Você vai no tênis. Eu tenho uma analogia ali que eu acho que Gostei. esportes que a bola pinga se torna mais difícil. Eu fui atrás de algumas estatísticas da ATP. A pessoa que ela joga no B e no C, que é ali no meio da quadra, se ela não jogar no B e no C com bolas profundas e potentes, ela vai perder 89% dos pontos. Caramba. Isso dado a mesma nível de jogo. Então, o Sinner e o Alcaraz, na mesma bola, eles trabalham as 5 palavras. Na mesma bola, os dois estão procurando o A e o D do outro. Na mesma bola, eles estão se matando para tirar o cara da quadra, ganhar espaço, entrar na rede e matar, que é o tempo e espaço. E a das cores. Então, os 4 pilares, eles andam muito juntos. Por exemplo, mas eu falo para todo mundo, assim, meus alunos, eu falo, o seu filho tem que jogar tênis ou golfe. Tem que tocar um instrumento musical. Boa. E tem que falar um segundo idioma. Perfeito, concordo. Eu acho que, assim, o tênis e o golfe são esportes que as conexões de vida te levam muito mais longe, se você souber lidar com isso. Fala, tenista! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso programa. Esse programa que foi feito para você, que como nós, é apaixonado por esportes com raquetes. Hoje o nosso tema é muito especial e ele é inspirador, né? Muito além das quadras, a experiência que transforma o tenista. André Lage, meu parceiro aqui de bancada, E aí, médico Tejão? ortopedista do esporte. E aí, André, o programa promete hoje, né? Promete, mas nós já temos uma história para ser contada de antemão do nosso convidado. Então, Vamos abrir para ele? vamos abrir para ele. Bora! O palco é teu. Qual que é seu, Olá. amigo? Primeiro aí, obrigado, Sérgio, André. Tô com a Carolina aqui também, minha esposa, minha sócia, meu braço direito, a rocha que segura. O alicerce! É isso aí, mas antes de mais nada, cara, eu até anotei algumas coisas aqui no celular que hoje me chamou a atenção. Eu tô um pouco preocupado de vir no podcast, é a primeira vez. Pô, Não sei como lidar ainda com câmera, é uma coisa que me pega um pouco. As pessoas acham que eu sou super despojado, mas é uma coisa que me pega um pouco. Legal. Mas eu parei para tomar um café no bar Tá. e encontrei tinha um senhor. E me chamou a atenção que a fisionomia não era estranha. Uhum. Eu sabia se, puta, era um artista, ex-professor de tênis. Falei, meu, Você conhecia ele? cara, interessante. Eu gosto de fazer, a Carol sabe que em hotel eu gosto de conversar com garçom, Conversa com todo. salva-vida, para saber a história de vida do cara. Aí, de repente, o salva-vida me conta uma história que o dono do hotel, putz, Legal. e eu gosto de ter essas conexões. Interagir. Até, de novo, obrigado de estar aqui, porque são conexões novas. Legal. Não conhecia nem o Sérgio, nem o André. Adoro essas coisas, saber das histórias das pessoas. Bacana. E aí eu sentei para tomar um café, o tiozinho olha para mim, putz, o tiozinho me puxou papo. E aí é tipo aquela história que começa sem compromisso, eu meio sem graça, com tempo para querer ver o que falar de podcast ou não. Uhum. E eu comentei com ele, falei, putz, você não me é estranho, que não sei o quê, mas... E eu falei, puta, eu vou num podcast hoje, gravar um programa, tô super... Assim, ele falou, pô, que legal, eu gosto de contar a minha história de vida pras pessoas. E aí eu falei pra ele, mas... Ele falou, puta, de repente tem um gancho pra você falar. E o cara era super Articulado. articulado. Uhum. Aí eu falei, meu, que coisa interessante. Aí ele falou, pô, eu vou contar, eu sou de uma família do ABC, Tá. Santo André. Eu falei, pô,
coisa maluca. E aí ele falou, putz, tive pai ali metalúrgico, a mãe dona de casa. E ele, contando, ele falou, pô, é engraçado, porque você não me parece estranho também. Eu falei, que maluco, cara. Aí ficamos ali e tal. E ele falou, minha família é sem muito dinheiro, enfim, mas quando eu tinha 9 anos, o meu pai me deu uma raquete de presente. Opa. Aí eu falei, cacete, desculpa. Aí eu falei, pô, vamos... Tá começando a se aproximar. Isso, aí eu falei, pô, ele ficou ali um pouco interessado em eu falar do podcast. Aí ele, sem saber que com 9 anos aquela raquete até então traria um impacto para ele. Ele falou, putz. E a partir dali a vida dele, ele falou que começou a ganhar mais sentido. Oh. O pai tentou ser jogador de futebol, não deu, foi ser metalúrgico. Enfim, mas tinha um pouco do DNA esportivo e ele frequentava um clube ali. Ele falou que jogava, curtia ficar no clube horas jogando com homem, mulher, criança, e passava o dia, batia paredão, e falou, minha vida foi dentro do clube. E aí chegou um momento, até desculpa aqui, porque eu coloquei algumas coisas que eu achei interessante. E ele falou que, por volta de 15 anos, ele começou a ganhar tudo quanto era torneio. E se tornou um dos melhores tenistas daquela época de moleque. Agora eu tô curioso. Só que, ao mesmo tempo, ele era um cara, falou que não tão disciplinado. Tá. Com cuidado de saúde, preparação física, curtia jogar e escutava pouco o pai. E passou ali um tempo. Quando chegou com 18 anos, ele 17 para 18, ele já dava aula numa escola para os alunos da escola. Tá. Coisa super... Ele falou, pô, pra você ter ideia, quando o coordenador de educação física me chamou para dar aula, ele falou, eu não sabia segurar a bola na mão. Porque ele falou, eu não era professor. Só que o cara falou, pô, vem aí, te dou uma bolsa de estudo, você dá aula para os alunos. Então ele dava aula para os próprios amigos da classe, em colégio. Aí chegou o momento, dava aula, enfim, vestibular, não sabia se jogava tênis profissional ou não, família de metalúrgico, passou no vestibular, prestou vestibular. Esportes na USP, engenharia na FEI. Resumindo, não passou na USP, passou na FEI. Foi fazer engenharia. Tá. E continuou dando essas aulas. As aulas continuou. Nesse colégio, que valia como estágio para engenheiro. Uma coisa maluca. O colégio assinava o estágio de engenharia, só que o cara dava aula de tênis. Eu falei, mas como assim? Olha. Ele falou, é uma história meio maluca, mas funcionou. Só que, em determinado momento, a faculdade de engenharia não fazia mais sentido. Se passaram 5 anos, já dava aula de tênis, entrou com 17 na faculdade, entrou novo, não sabia o que queria. Falou que foi o primeiro baque da vida dele, a coragem de ter que chegar no pai e falar, putz, Não quero mais. não quero mais. Quero fazer a minha paixão, quero dar aula. Enfim, aí ele falou, pô, fui dar aula. No meio do caminho, prestou vestibular para Faculdade de Educação Física, tudo lá no ABC, fez FEFISA. E aí, uma faculdade super conceituada na época ali. Primeiras de educação física. Pelo que ele falou, Jason, a faculdade era uma faculdade de muito nome, que era uma das poucas faculdades do Brasil que só tinha educação física. Então era focado naquilo, uma faculdade que os donos eram médicos. Enfim, e aí ele foi fazendo a faculdade, aumentando ali a aula, começando a dar aula, e ele no ABC era conhecido. E eu falei, pô, que coisa maluca, bacana, tal. Ele falou, em um determinado momento, jogando futebol no clube, quebrou a perna. Falou, o que eu vou fazer da vida? Quebrou a perna, mas assim, uma fratura exposta, fratura de tibia e fíbula. Colocou lá, segundo ele, 15 parafusos na perna. Tá. Ficou 1 ano e meio sem trabalhar. E nesse meio do caminho, ele falou, putz, começou a curtir ler. E ele leu um livro lá, ele até
quem mexeu no meu queijo? Ah, boa. E aí ele falou, ele se viu num corredor com 2 portas. Seguir tentando o profissional ou buscar o caminho mais seguro. Da aula, que era uma coisa que ele fazia bem. Aí ele tinha escolhido engenharia, largou no meio do caminho. E ele percebeu que não dava para viver uma vida que não era como a dele. Como ele até, enfim, ele falou, pô, começou a ser apaixonado por leitura. E ele falou de um livro do conceito japonês lá do Ikigai. Que talento sem sentido vira peso. E ele falou, pô, de repente se eu tivesse lá ainda, na engenharia não teria tido amor à profissão. Sim. E começou a fazer sentido as coisas. E aí ele conta um caso muito bacana, que ele ia para a faculdade a pé, morava perto ali, e já estava no último ano da faculdade, já, pô, tinha voltado da aula, tinha já voltado do processo de cadeira de roda ali, da cirurgia. E aí ele falou que, eu até coloquei aqui a brincadeira do professor de artes marciais dele, que chama Léo Imamura, que é irmão daquele, inclusive, mágico que tinha aquele Sal Imamura. E ele ia na aula tal, e ele ia de short, camiseta e chinelo na aula. E chegou uma hora, o professor olhou para ele. Esse professor ia de terno e gravata. Aí o professor falou, desculpa, você trabalha? Ele falou, trabalho. Aí o professor falou, você faz o quê? Ele falou, dou aula de tênis. E aí esse professor falou, sabe quando eu faria aula de tênis com você? Ele perguntou, quando? Ele falou, nunca. Você não tem postura. Pronto, tomou uma porrada. Então, o cara tomou a porrada, ele falou, meu, fiquei sem saber. Só que 3 semanas depois, ele falou, meu, tive uma sacada. Ele até colocou, ele falou, eu fui de terno e gravata Aí foi. Pra aula. Aí eu falei, meu, mas e aí, cara? Você foi de terno e gravata numa aula de uma faculdade de educação física? Aí o carinha falou, meu, fui. Entrei, sentei, deu 5 minutos. O professor falou, eu senti que você ficou melindrado. Isso aqui é um tapa na minha cara? E aí ele falou, não, só quis vir de terno e gravata como o senhor. Ele falou, eu sei mexer com as pessoas certas. Vem aqui na frente. E aí esse cara, puta, foi lá. Puta, o professor colocou ele de lado. O professor, meu, esse Léo, tinha quase 2 metros de altura. O cara ali, meio do lado. O senhor, pelo que eu vi, uma estatura mediana. Colocou do lado, o cara falou, meu, isso aqui é uma ocasião especial pra você? Ele falou, não, tô só... E ele forçou a situação para que fosse uma ocasião especial. Tá. Até que o senhorzinho falou, não, é uma ocasião especial. Eu quis dar um troco. E aí, cara, o professor de artes marciais pegou o carinha e falou que colocou ele de cabeça para baixo. Falou, meu, vou te falar uma coisa, você nunca vai ver um cara casando com o solado do sapato de borracha. Se é uma ocasião especial, o solado do sapato tem que ser de couro ou de madeira. E, puta, aí ele falou, eu tava de sapato sem cadarço. Um mocassim. De enfiar. Aí ele falou, outra coisa. Ocasião especial não pode ser sapato de colocar. Tem que ser sapato com cordão de couro. E muito menos meia esportiva. Está com meia branca. Só que a hora que colocou de ponta cabeça, o terno desceu o cara tava sem cinto. Falou, meu, e você não colocou nem cinto? Enfim, resumindo a história, ele quebrou de novo. Deixou até mais longa a história, mas ele falou, eu me identifiquei com você. Esse cara trabalhava com políticos, segurança, e dava aula de curso de gestão, palestras, e como gerenciar a sua hora-aula, e quanto valer a sua hora-aula. E ele falou, eu vou te dar esse curso de 1 ano. Escolhe mais 2 pessoas. Vai junto. Uma para ir junto com você e um para fazer um estágio com o meu irmão de mágica. E aí eu indiquei um amigo que trabalhava com recreação infantil. Esse amigo mora na Europa, trabalhando com recreação infantil. Enfim, fez um estágio. E aí ficou
essa maluquice. Eu falei, meu, e aí? Ele falou, a partir daí, a minha vida mudou. Porque eu já tinha um pouco de experiência de quando, o tiozinho contando ali, quando eu servi o quartel, que eu era meio, entre aspas, um filhinho de papai. O quartel me ensinou algumas coisas e esse cara da educação, esse professor, me fez mudar a maneira como eu me apresentava, como eu me portava, como eu enxergava, ensinou a criar um método. A partir dali, ele falou que as coisas dele acabou mudando e ele ficou viciado nessa coisa de metodologia, de conectar as pessoas e mostrar pelo exemplo. Não ensinar como um livro, pegar e falar, Sérgio, André, Carol, para dar uma aula. E ele falou que foi querendo estudar, observar e começou a evoluir nas coisas dele. Ele até falou uma coisa bacana de um cara que acho que inclusive ele falou que tem um podcast e ele falou que escutou uma vez, o tiozinho, ele falou, o pensamento gera sentimento, o sentimento gera uma ação e a ação gera um resultado. Que é um cara que chama, pelo que ele falou ali, Everton Viana. E eu achei interessante. E aí ele decidiu, continuou, acabou a educação física, e aí ele falou que em determinado momento ele falou, eu vou mudar minha vida. Eu não quero dar aula, isso já tinha 23, 24 anos. Ele falou, quero tentar profissional de novo. Tinha uma coisa lá de trás, de quando ele foi para a faculdade, ele falou, eu quero tentar jogar pro. Largou os empregos que ele tinha ali na região de Santo André, ligou para um pessoal que ele conhecia em São Caetano e foi treinar tênis em São Caetano. E entrou para uma equipe lá de jogos regionais, jogos abertos, mas logo o pessoal de São Caetano começou a perceber que ele tinha facilidade em dar aula. Falou, pô, então você treina à tarde, mas a gente quer que você dê aula à noite. Aí foi indo, ele começou a trabalhar, começou, enfim, viajar com alguns tenistas. Nesse meio tempo viajou com uma tenista profissional, conheceu uma outra pessoa em São Paulo, e essa pessoa, que é o Wilton Tênis, que ele falou, ele foi trabalhar no Wilton Tênis, e trabalhou ali por 7 anos. Ele falou que, ali ele aprendeu sobre hospitalidade, processo, atendimento. Era uma academia que tinha muito aluno influente. E ele falou que logo ele teve uma sacada assim de didática, de trabalhar diferente. Começou a ser meio que um cartão de visita da academia. Então as pessoas iam para a academia por causa de um coordenador que chama Eloy de Souza, que é amigo nosso, assim, até hoje. É mesmo? Legal. E ele falou, esse cara me ensinou muita coisa. Eu falei, pô, que puta maluquice. Aí ele falou que começou a ser conhecido, apareceu um outro cara, levou ele para ser coordenador de um clube, Harmonia. Trabalhou ali durante 7 anos nesse clube. E quando tudo parecia confortável para ele falou que algumas coisas saíram do eixo de relações pessoais / profissionais, e que envolveu algumas partidas inesperadas ali. Não entrou muito em detalhes. E aí ele falou que era como ele até lembrou que foi um livro que ele leu que chama O Ônibus da Energia. E aí ele falou que o ambiente define o destino. Ele simplesmente, enfim, saiu do clube, não como gostaria, mas já pensando que ele queria sair, e começou de fato a mostrar o que realmente ele tinha de propósito na vida, que era ensinar por ele mesmo, não ter uma outra pessoa como um guarda-chuva ou um amuleto. Ele falou, puta, no Wilton eu tinha o Wilton e o Eloy, putz, no Harmonia meio que a referência para ele era o Mauro Menezes e o Meligeni, que ia junto ali, às vezes. E isso, ele falou, pô, tá na hora não tá na hora, mas foi uma coisa meio frustrada, que ele falou, puta, é agora. Acabou sendo demitido, não como gostaria, mas
Enfim. E aí, ele falou, de fato, as coisas começaram a fazer sentido. E ele saiu dali para montar o negócio dele de aulas de tênis particular. Ele ia na casa e nos prédios das pessoas. E essa saída dele do clube foi um pouco ali traumática, não sei se é essa palavra, mas o relacionamento que ele tinha com os sócios foi muito bom. E esses sócios tentaram, através de abaixo-assinado, falar, puta, traz de volta. Deixa ele. Não deu certo, mas esse contato com os alunos fez com que ele começasse a abrir portas e dar aulas particulares. E ele falou que começou dar aula até que em 2017 um aluno dele mostrou um projeto e falou, pô, você quer entrar nisso, alugar essa área? Acho que cabe 2 quadras de tênis. Ele se interessou, falou, putz, acho que faz sentido. Entrou no projeto ali de licitação. Ele falou que na hora ele teve uma sacada que dava para fazer algumas coisas mais e pagar um aluguel maior do que o sugerido. E ele foi lá e, pum! Investiu E falou, puta, vamos nessa, vai dar certo, o valor do aluguel é esse. E vamos fazer o negócio acontecer. É que eu tô ficando curiosa pra saber quem é essa pessoa. Aí, tem vários aqui, descartei um. Mas aí ele, ali com aquele negócio, enfim, a academia deu certo, funcionou, teve esse boom todo ali, a academia inaugurou só em 2020, ele saiu do Harmonia em 2014, então foram esses tempos ali meio que dando aula particular, já começou a montar uma equipe de professores, graças a um aluno que ele teve, que chama Marcos Lutz, que deu a ideia, falou, Jason, você não pode simplesmente atender só você tem que ter uma equipe. Pronto, então já conta. Quem é essa pessoa? Essa pessoa chama Jason Martins. Sensacional. Essa é a história da Tennis Experience, graças a uns alunos. Demais. É uma história de vida, assim, na realidade, a história do velhinho é um velhinho de um professor que eu tive na faculdade que chamava Vladimir Marx, que morreu. E a apresentação, isso aí. E ele tinha um amor pelo esporte que ele conseguiu passar isso pra mim. Legal. Eu já era ficcionado por esporte. E o Vladimir ensinou isso. E a apresentação dele na faculdade era na terceira pessoa. Olha. E eu acho que tinha tudo a ver eu contar minha história na terceira pessoa. Legal. Assim, e desculpa alongar, mas Nada. essa história sou eu, graças a uns alunos Que demais. que eu tive na vida. Martim Jacó, que é o presidente da Confederação de Rugby. É um cara que sou muito grato. O Marcos Lutz, que é um CEO grande de empresa, que é um mentor para mim, é um cara que me dá dica, apesar de ser muito duro. Tipo a Carolina, minha esposa, sócia, que me dá umas pauladas. Às vezes, depois de 2020 ali, teve um boom do beach tênis. E por um tempo, o meu ego ficou inflado, achando que as coisas que eu colocava iriam dar certo. Cheguei a ter 6 academias. Caramba. Todas com sócio. E todas as sociedades diferentes do que o Marcos Lutz e o Martim Jacó falaram para fazer. Olha. E foram as que não deu certo. Então, assim... Muitos aprendizados. Muitos aprendizados. O ego inflado, abrir sociedades sem dividir com a família. Assim... Fechou, voltei a focar nas minhas aulas, voltei a focar na Tennis Experience. E assim, criei algumas coisas na Tennis Experience que são muito diferentes e não existe no mundo. De fato, que nos chamou a atenção. Queremos saber detalhes. Que eu acho que a gente pode falar, que é a história... Enfim, desculpa, bati aqui. A história da mandala, tem o porquê das cores das pétalas... a história dos pins, trouxe até um aqui representando a bolinha amarela, que seria a última bola, Boa. que é a bola oficial.
criei o método dos pilares, que é muito focado lá na academia, que, enfim, a gente pode dividir aí no nosso papo. Tudo. E é isso. Aí eu acreditei que não é um só golpe. Uhum. Você tem que acreditar em formar pessoas. Boa. Mas simplesmente você chegar a Sérgio, André e ensinar um golpe. Eu tenho que acreditar na sua história de vida, entender, ter uma conexão com você, para que, como eu falo para meus professores, até falei numa reunião essa semana, tem aluno que ele não quer só jogar tênis. Ele espera alguma coisa sua. E eu falo para os meus professores, eu me sinto um Chris Martin, um Bonovox, um vocalista do Aerosmith, o Steve Tyler. A hora que eu entro na quadra, meus problemas ficam do lado de fora. Boa. Até a Carol, minha esposa, fala muito, ela fala, pô, você só pensa em trabalho. Uhum. A família parece que não tá em primeiro plano. Uhum. Tá em primeiro plano e eu acho que não sei demonstrar, mas como o esporte me deu tudo que eu tenho, e agora eu quero, de alguma maneira, tentar devolver. Por isso que o apreço que eu tenho com criança, com um adulto, ensinar, é um pouco isso. E até no meio do caminho, essa minha saída do tênis profissional me ensinou um pouco que o tenista profissional, de fato, ele é um pouco cético. Uhum. Não sei se ele acha que é Deus ou não, mas ele tem um pouco disso. E se ele não for cético, ele não vai acreditar nele na hora que ele estiver sozinho. Sim. E isso eram umas coisas que me incomodavam um pouco. Tá. Porque eu enxergava uma coisa que, de repente, o cara não ensina. Não vê um pouco do que eu tenho. Eu me considero, hoje, com certeza, uma das pessoas mais importantes de ensino de tênis no Brasil, se não for no mundo. Que demais. Mas eu nunca consegui dar aula de tênis pro meu filho. Não sei se me machuca ou não, mas eu vou até a página 2. Você não quer entender ou assimilar o que eu tenho para te passar, então vai com outro e tá tudo certo. Eu tenho, acho que é até um pouco defeito meu, quando eu de uma percebo... psicologia, né? Para dar uma aula para o filho. Mas eu, Precisa de uma Aliás, essas questões familiares, profissionais, não se mas eu vou te falar, ó, eu já é declarado, mas meu pior paciente é meu familiar. Ele não segue, ele vem na consulta quando quer, ele não faz exame, então, ó, não é igual pra você. Posso confessar uma coisa? Eu não atendo familiar. Então, aí. Diretamente eu não atendo. Mas, então, é um pouco assim, mas... Profissionais. Eu acho que é melhor, né? Muito. Você corta a relação, porque a relação, ela tem uma proximidade Sim. que o profissional, ele não vai permitir. Você vai ter que direcionar, você vai ter que dar aquela bronquinha, vai ter que educar. Sim, E a relação pessoal não permite isso. sim. Então, eu aprendi isso ao longo do tempo. Não, Foi isso, tá. essa é um pouco a minha história e, enfim, acabei indo pro mundo ali de aulas particulares, onde, enfim, conheci vários alunos que me carregam no colo. Como eu sei que vários alunos ali são um porto seguro para mim, para minha família, se Deus queira que não, assim, um dia eu precisar. Mas são alunos que eu tenho hoje como amigos. Legal. Enfim, não vou dar nome de todos aqui, mas Ah, Ricardo Almendra, que é o meu aluno mais antigo, Aí, ó. assim, é um cara que é mais novo que eu e eu dou aula para ele há mais de 20 anos. Que que legal. Um cara joga muito tênis. Imagina você fidelizar um aluno todo esse tempo. É isso, Aí, ó. cara. É uma coisa. Isso aí. Não é sobre dar aula, né? É. É sobre conexão. E acho que é Mas nós precisamos começar nosso jogo aqui, né? Não, primeiro a gente ia chamar a vinheta, né? Porque. Até desculpa da história, mas. Não, Pô, é que assim, eu não o podia nosso deixar convidado passar. chegou falando que ele não ia falar muito. É. Porque, poxa, tá num podcast, né? É. Daqui a pouco ele vai fazer o podcast sozinho. Com certeza. Quando eu falei pra ele, o palco é seu, ele Não é? levou a sério. Vamos então trazer você pro ambiente que você gosta, que é o nosso ambiente de jogo, certo, André? A gente vai Perfeito. clipar a moeda pra ver quem tem a honra de fazer a primeira pergunta pra vocês. Beleza? Cara, coroa? Beleza. Coroa. Vamos lá, galera, ó. Eu só... Ó, ganhei dessa vez! A gente vai colocar o placar. Fala pro pessoal, isso aqui não é combinado, viu, pessoal? É que eu vivo perdendo aqui, mas a gente tem uma honra de fazer a primeira pergunta para você, Jason.
A minha pergunta, eu também sou empreendedor como você, na área da saúde, né? O tênis é saúde, é vida, é estilo de vida, né? Do meu ponto de vista. Trabalho com tênis há alguns anos aí, então... E, na verdade, a gente tem uma conexão indireta, porque eu já atendi muitos atletas seus, principalmente em eventos. Pô, onde você treina? Eu treino na Team Experience. Por exemplo, eu tenho o Lucas Matos, que é um atleta nosso lá, que treina com você, que é um menino sensacional. Então, eu já te conheço de nome, né? E do meio. E isso é muito legal, viver no ambiente do tênis em que a gente se conhece. Então, eu queria entender um pouquinho. Quando que realmente só dar aula não era o suficiente para você? Quando eu fui para casa de um aluno e ele falou, Geiso, você precisa escalar o seu negócio. Porque você faz diferente das maioria das pessoas. Eu já jogo tênis há mais de 20 anos. Esse aluno é o Marco Lutz, que eu dou aula para ele até hoje. E ele falou, Geiso, você precisa criar um time. Você é acima da média, ele falou. É isso. Ele até, eu tinha, enfim... Foi muito engraçado, porque eu adoro... Peguei um vício de ler depois que eu me acidentei. E na época eu tava lendo o livro Outlier. Tá, bom. E ele falou, Jason, você precisa entender melhor as coisas e você criar um método que as pessoas possam replicar, dadas as devidas proporções. Hoje você tá dando aula para mim, mas o meu filho de 8 anos... De repente, pode ser que ele faça aula com uma pessoa que você treinou, que seja tão capacitada quanto você para dar aula para criança. Ou alguém vai vir dar aula para minha esposa. Enfim, e foi assim que nasceu, acho que um pouco a minha ideia de empreender. Tá. Que até então era eu sozinho, com o meu carro ali, sem vergonha nenhuma de estar com o carro cheio de bola. E até um aluno falava, tem profissões que são profissões glamourosas. E tem profissão que não é glamourosa, mas que te dá um sustento para sua família. Tanto é que quando vocês perguntaram no questionário lá, profissão, eu não falo que eu sou empresário, eu falo que eu sou professor de tênis. Porque eu tenho orgulho de ser professor. Boa. E falo ali com a Carol, que é minha sócia, a outra sócia, que é a Rosângela, que o que eu gosto é a quadra. A gestão de pessoa no administrativo ali é uma coisa que eu tô aprendendo muito. Ótimo. Com a Carolina, com a Rosângela, com o coordenador da academia agora, o David, com os outros professores. Acho que cada dia aprendo com os alunos, que é uma coisa que eu sou da quadra, sou do sol, gosto de ficar ali e é isso. Que legal. Pra vocês terem uma ideia, 2 vezes por semana, minha primeira aula é 5:30 da manhã. Boa. Assim. E depois de algum tempo dando aula para esse aluno às 5:30 da manhã, eu falei, por que você faz aula esse horário? Porque ele falou, foi só a única opção que você deu. aí eu falei, Jofre, é que eu não sei falar não para as pessoas. E era o horário que eu tinha, mas eu estava esperando que você ia falar, putz, é muito cedo. E eu ia falar, então vou te colocar na fila de espera, quando aparecer um horário, e ele pegou o horário. E eu dou aula para ele há anos. Sempre no mesmo horário. Não, e assim, o meu filho é apaixonado por ele. É uma das aulas mais leves que eu tenho no meu dia. Olha que legal. Porque é um cara, enfim, top da galáxia, que não tem amarras ali dentro da quadra. Eu acho que a função do treinador de tênis, do professor, é de repente você tá na quadra dando aula pro Donald Trump numa aula que ele não tem amarras, não tem a capa, ou ele está desamarrado ali. Legal. Eu tenho alguns casos assim de pessoas que às vezes falam, pô, você dá aula para fulano, como que ele é? Eu trabalho na empresa, eu nunca cheguei perto dele. E o professor de tênis, o médico, o fisioterapeuta tem essa... Sim. E tem o domínio, né, da situação, que é uma coisa importante, que é a didática. Mas o que é importante a gente falar, né, Jason, para todos os profissionais, aí inclui os fisioterapeutas, médicos mais jovens e professor de tênis, é que só a parte técnica não funciona, né? É pouco quando você quer empreender, né? A gente tem que pensar em gestão de pessoas, a gente tem que pensar na parte financeira, né? Que você tem um braço aí muito forte. A gente tem que pensar também em toda a parte de marketing, né?
E como que você foi aprendendo isso ao longo do tempo ou você terceirizou isso? Então, a princípio, eu era muito centralizador e vi que não ia dar certo. E, enfim, dando cabeçada, fazendo curso, fui indo, lia, segue fulano, segue Beltrano, vê se dá certo, mostra para aluno, esses alunos meus, mostro muito hoje, até eles ficam encantados com a riqueza de detalhes que eu tenho num DRE da academia. Nossa, que legal. Coisa que eles falam, gente, não é possível tá tão assim. Mas realmente o nosso negócio ficou muito mais profissional, mas foi tomando porrada. Uhum. Eu adoro de ter conexão, vou para bastante evento. Em 2 segundos já tá perguntando, André, e aí? Puta, de onde você é? Ah, sou de Santo André, putz, tal. O que você faz? Ele conversa. É. Às vezes é um pouco delicado, porque ele nem conhece a pessoa e já vai. Querer saber a história inteira da pessoa. Que são conexões que eu acho que faz a gente crescer na vida. Não, as coisas e hoje pro empreendedor é fundamental. É isso. Você tá no lugar certo, ter pessoas certas, se aproximar, fazer conexões. Até mesmo assim, até de todas as outras academias que a gente abriu, todas tinham conexões com alunos envolvidos. Uhum. Todos. Com alunos e amigos. Não perdemos a amizade, graças a Deus. E, aliás, o tênis, ele se tornou um esporte que hoje ele, às vezes, tem mais conexão do que o próprio esporte em si, né? Campeonato, por exemplo, poxa, quanta gente fica fora da quadra, conhecendo gente, batendo papo, se divertindo. O torneio de tênis profissional em si, o jogador é o menos importante. As conexões que estão por trás, os business, os negócios. Enfim, sou bem amigo, era sócio em 2 academias. Enfim, até uma pessoa boa para trazer no podcast. Legal. Danilo Marcelini e Nelson Aertes. Tá aí, ó. Que é a maior empresa para esportes de fazer eventos esportivos de tênis. Que legal. E são essas conexões. A gente vai nos eventos. A gente foi, né? É isso. Fomos para Código Sauípe agora. De repente você tá numa mesa com presidente de empresa X, Y, O Z. próprio jogador profissional. E jogando A tênis. gente estava no hotel onde se relacionava. Estamos brincando ali Nossa, com o Guto Miguel, que tá aí agora. Enfim. Gravou um vídeo pro meu filho. E legal que o nome Experience é toda essa experiência, né? Que a gente tem aí do Jason trazendo aí e inovando no tênis, né? Porque o tênis chega um momento que a própria aquela escola tradicional, aquele ensino tradicional, ele começa a ficar ultrapassado, né? Então, o que eu vejo muito do Jason pelas imagens, e até, nossa, eu tô com muita vontade de ir lá conhecer, porque ele cria um método mesmo muito dele, né? Original e algo muito atual, né? Então, assim, essa agregando pessoas. Então, eu acho que você, por mais que é aquele rato de quadra, né? Mas você ganhou habilidades e ganhou experiência, né? Daí veio o teu nome, que hoje realmente você é um grande gestor aí do esporte, né? Sim. Não, e até um pouco, só um minuto, Sérgio, um pouco dessas conexões e de trazer essas coisas modernas, atuais, é um pouco em função de, enfim, graças ao tempo que eu estava na Harmonia, eu fui conhecer várias academias de tênis na Flórida. Dentre elas, eu conheci um lugar que é onde meu filho mora hoje, que é o maior treinador de formação do mundo, que é o Gabe Jaramillo, que treinou 10 número 1 do mundo e 27 top 10, quando ele era o braço direito do Bollettieri na IMG. Depois que foi vendido, eles montaram um negócio mais boutique, que é onde meu filho mora hoje. Então, muito disso que o André falou, eu me envolvo bastante em querer estudar, saber o que você está fazendo e como eu trazer isso pro tenista amador normal. Porque não adianta eu querer dar o mesmo treino que o Djokovic está fazendo pro José. Não tem como, eu preciso ter um discernimento de entender se ele pode, se ele não pode, se ele aguenta, o que eu posso adaptar para criança de forma lúdica, com algumas coisas que a gente faz na academia. A luvinha. Oi? A luva. A luvinha, que é um negócio que a gente faz com espuma, que diminui. Não A criança é uma luvinha de EVA.
Então ele não usa raquete, é a mão, Tá. primeiro contato. Contato com a Uma bola. coisa que, enfim, eu vi nos Estados Unidos, arrumei uma pessoa que cortou EVA aqui, colou no Brasil, Vou fazer. fazer e eu vou trazendo. É uma academia. Eu posso estar enganado no que eu vou falar, mas eu acho que é capaz de ser a única academia que os materiais ficam para os professores dentro da quadra. Então, 3 caixas de muito material. Ah, que bacana. Então, as coisas, quando você tem material, fica mais fácil trabalhar. Sim. Então, é uma coisa que eu prezo muito por isso lá na Tennis Experience. Ah, e- Legal. E, Carol, eu queria perguntar pra você. Qual foi o maior desafio pra chegar a TN Experience nesse nível que ela está hoje? Aprender a trabalhar com familiar. O marido. Ele foi o maior desafio, é isso? Um dos maiores Então, desafios. conta pra gente. Tem alguma história que você pode contar que você fala, pô, isso ilustra essa parceria? Essa parceria foi sem querer, foi automática, foi com o tempo. Mas da onde que veio, assim, a questão de você entrar como sócia? Foi de você que você percebeu que você podia ajudar? Ou o Jason que olhou pra você e falou, poxa, eu preciso de você agora pra a gente estar junto no trabalho? Como que Foi foi? uma coisa automática, porque é uma característica minha ser muito detalhista Uhum. e os números precisam de detalhes, de você vírgula por vírgula ali todo dia acompanhando, e foi uma coisa que aconteceu sem querer. Tá, E eu parei de trabalhar numa empresa do setor de energia para cuidar do meu filho, tá bom. e depois disso a gente abriu academia, Uhum. a gente virou sócio por questões naturais, né? Osmose. Não foi, Acontecendo. foi acontecendo. Natural. Foi natural. E aí o tempo foi um aprendizado pra gente, o tempo, porque a gente não sabia trabalhar junto. Uhum. Não existe um manual. Sim, não tem. Mas você sabe que, olha, eu trabalho com a minha esposa também. E foi a história bem parecida. Minha esposa também é da área financeira, trabalhou na controladoria de várias empresas grandes. E aí ela perdeu o emprego quando eu estava começando a clínica, ali na Vila Olímpia. E aí ela chegou um dia e falou, Sérgio, olha, parou, mas eu não quero ficar em casa, cara. A gente não tinha filho na época, eu não quero ficar em casa e tal. Eu falei, cara, fica aqui, porque na época eu não tinha secretária, era eu e um personal só. Sim. Aí ela ficou lá como secretária, foi fazer um curso de Facebook, de Instagram, foi conhecer rede social. E começou, e aí, poxa, já que você tá aqui, cuidando dessa parte financeira aqui, e aí foi pegando coisa, a gente foi agregando, aí eu vi que Quando você viu, não era mais uma ajudante. Era uma pessoa que agregava coisas, e tinha coisas que era... assim. tinha responsabilidade, né? Não, e tanto que no começo ela falava assim, ah, mas eu vou ajudar nisso. Ah, mas aí um dia eu falei para ela assim, vamos parar com isso? Cara, você é importante aqui, você tá fazendo uma coisa que eu não faço. É isso. Você controla toda essa parte aqui que eu não tô afim. Eu sou igual o bonitão, eu gosto da parte técnica, eu gosto de treinar pessoas, eu gosto de estar em eventos, eu gosto de estar com atleta. Então, Sim. se você cuidar dessa parte, pra mim, cara, vai ser incrível. Não, e foi natural porque a gente percebeu que era bem isso. Ele tem uma capacidade, eu tenho outra capacidade, a nossa outra sócia tem outra capacidade. A gente não tem características iguais. E isso acho que complementa, a gente se forma um time. Então você é bom nisso, então faz aquilo que você é bom. Você é boa nisso, então vai para essa área. E foi assim, foi automático, não foi escolhido. Você vai cuidar disso, eu vou cuidar disso, aquela vai cuidar. Não, foi. E aí hoje é bem separado, porque acho que é assim que funciona. É. Cada um toma conta Sim. da sua área, Sim. porque Souberam dividir bem, né? e um confia no outro, porque acho Uhum. que esse é o princípio de você ser sócio. E hoje Exato. você tem quantos alunos total na Experience? Aí, são quantas unidades? Então, a gente Por enquanto, só uma. tem uma unidade. Por Tá. enquanto, só uma unidade. A de aula particular ali, a gente acho que está atualmente entre 15 e 20 condomínios. Caramba. Caramba, bastante. Mas somando, acho que Quantos professores né, trabalham? temos aí, sei lá, acho que mais de 20, entre 20 e 30, Juntando, né? juntando a empresa de aula particular e a academia, acho que a gente tem entre 25 e 30 professores. Tá. Acho que juntando tudo ali é perto de 1.000 alunos. Maravilha. É um espaço pequeno. A gente ali na Tennis Experience tem 3 quadras de beach, Uhum. 2 de tênis e uma quadra de pickleball.
Boa. Até engraçado porque é a primeira quadra de pickleball do Brasil. Ah, é? Pouca gente Olha sabe e não foi ideia minha. Mostrei o projeto da academia na época que eu fui para os Estados Unidos pro Jaime Sims. Que virou, né, Ele virou o número 1 do mundo ali Uma de referência, pickleball né? É. acima de 50 anos. E ele falou, Jason, pinta essa quadra de pickleball que esse esporte vai chegar no Brasil. Vai pegar. Pegar. E a gente acaba usando ali o pickleball para aula de criança, aula dos autistas, Uhum. que é um projeto que a gente tem na academia ali. Acho que a gente pode falar isso um pouco. Legal. Meu filho joga pickleball, tá? Ah. Adora. Joga. Adora. Que legal. Faz aula? Ele faz aula na escola e disputa uns campeonatinhos, tá começando. E agora tá começando no tênis também, mas ele adora pickleball. Eu falo para todo mundo lá na academia, as pessoas às vezes chegam, o Gabe Jaramillo uma vez foi lá conhecer, ele falou, Jason, mas a pessoa chega aqui que não joga nada, ela escolhe o quê? Aí eu viro para ela e falo, você quer jogar dama, gamão ou xadrez? Aí ela fala, como assim? Eu falo, você quer jogar dama? Você pode jogar beach tênis. Você quer jogar gamão? Você joga pickleball. Você quer jogar xadrez? Você vai no tênis. Boa. Eu tenho uma analogia ali que eu acho que Gostei. esportes que a bola pinga Uhum. se torna mais difícil. E quanto maior a área, Né? se torna mais difícil ainda. Então o beach tênis é uma área pequena que a bola não pinga. Uhum. O pickleball é uma área menor que a do beach tênis, mas a bola em alguns momentos pinga. Pinga. E o tênis, a maioria das vezes a bola vai pingar. É o xadrez, né? É isso. Legal. E Pode falar. perguntando dessa parte né, do crescimento de vocês, você mencionou até aqui no bastidor sobre a Wilson, né, que você é o embaixador, e agora veio aí o jacaré Lacoste aí, né, mordendo vocês. Como que tá esse relacionamento com essas grandes empresas do tênis, né? E a Wilson já, assim, né, no Brasil muito consolidada, a Lacoste querendo pegar um espaço a mais aí no Brasil também, mas como que apareceram, como que foi esse envolvimento com essas grandes É corporações? muito engraçado, como eu falei ali um pouco na minha apresentação, eu sou do ABC, Uhum. enfim, sim, sempre tive uma figura ali no ABC como uma das pessoas mais, entre aspas, influentes, é que na época, Não existia. como eu já vou fazer 50 anos daqui a alguns dias, então não existia esse negócio de influencer ou não, mas eu já tinha o patrocínio da Wilson desde a época de São Caetano, antes de vir para o Wilton. E aí é muito engraçado, porque na época que eu tive patrocínio da Wilson, a pessoa do marketing da Wilson era o Pedro Zanoni, que hoje é o CEO Latam da Lacoste. Então, depois de 20 e poucos anos... As conexões, né? É isso aí. Depois de 20 e Sobre poucos isso. anos, aconteceu de também a Lacoste estar junto comigo, mas a Lacoste, ela entrou no momento que a gente entrou num projeto junto com a JHSF Uhum. de umas quadras de beach tênis dentro do Shopping Cidade Jardim. Ah, é? Então é uma família que eu estou envolvida Bacana. e rolou um projeto de a gente administrar essa área para eles. Tá. E nesse momento a Lacoste foi importante isso. Então a Lacoste entrou no beach tênis junto com o Shopping Cidade Jardim. E a Wilson era parte de raquete e bola. E eu acabei virando Lacoste, Uhum. Jason só roupa. Tá. Continuei com raquete e material de corda, Wilson. Legal. E, enfim, então a Wilson aí tá há mais de 20 anos comigo. Ó, que legal. Até mandar um abraço pra Aline aí, a CEO. Legal. E o Pedro Zanoni, que é o CEO da Latam. E vieram juntos. E a Lacoste, esse ano, entrou na academia. Ah, que demais. Como um ponto importante para eles também no hub aí do Estratégico, né? tênis, Sim. nas aulas que a gente tem nos condomínios de luxo, enfim, Sim. nos finais de semana, em condomínios que a Tennis Experience está também. Então isso para eles foi muito importante. Ah, Show sem de bola. dúvida, né? E eu queria saber de vocês, pode ser, se cada um tiver uma ótima, eu queria saber uma história bacana que vocês tiveram dentro da Tennis Experience que marcou a história da academia ou de vocês. Vai lá, Carol, primeiro.
Até eu pensar, não sei se... Não, eu tenho que foi no dia que a gente inaugurou o projeto das aulas de tênis para crianças autistas, que a gente fez um festival onde a gente convidou várias crianças, divulgou através do Instagram o dia que ia até o festival e foi um dia bem emblemático, assim, o Jason estava super tenso, porque era tudo muito novo. Novo, né? Novidade. E um assunto, né? Um assunto delicado, Delicado. que ao mesmo tempo que você pode dar tudo certo, pode Sim, não dar não dá certo. Né? Então, É. a preocupação era, você quer agradar, você quer fazer algo diferente, mas você precisa... Enfim, é uma situação delicada. Mas, enfim, no fim deu tudo certo. Foi uma festa. Foi uma festa, foram várias crianças, os vários professores, a gente levou materiais exclusivos para crianças autistas. Que demais, legal. Então foi um momento bem marcante, assim. E eu acho que é aquilo que o Jason falou, quando você faz coisas pensando no próximo, ajudar a pessoa e não pensar no financeiro, acho que é aí que é o ponto. Você faz as coisas por automático, você faz porque você quer ajudar o outro, não porque você quer. Enfim, Legal. só Sobre o pensar. propósito, né? Propósito, você Legal. faz alguma coisa Eu acho que e até você dentro- vê a felicidade, as crianças ali jogando. Tinha que Valeu ali todo o que esforço, né? nunca pegou numa raquete, Pois nunca é. estava dentro de uma quadra, Às vezes nunca não fala. Tava inserido no esporte, né? Comunica. achou que o esporte não era pra ela, né? Sim. Eu acho assim que de histórias, assim, se eu acho que sentar, é capaz de eu ficar lembrando algumas, mas algumas coisas que me chamam a atenção ali, até de propósito, um pouco de empreendedorismo, gestão, para você ter ideia. Acho que 4 ali muito marcantes ali, professores, que hoje tem 2 que não estão mais com a gente, mas que são donos de um pro shop de tênis, que inclusive a marca, o logo, foi a gente que deu de presente. Um outro professor que montou pizzaria, um outro agora que está montando uma hamburgueria, que é o professor que fazia o hambúrguer e churrasco para os alunos na academia. Começou a entender e começou a empreender. Teve um evento que vocês fizeram de hambúrguer, né? E é esse professor, e agora ele está expandindo, está montando um lugar próprio ali na Avenida Morumbi. Então, eu acho que esse negócio de propósito que a Carol falou é muito interessante de a gente inspirar as pessoas. Eu falo para os professores na reunião, para os que ficam, às vezes, lá, o seu amigo saiu, te largou. Eu falo, pô, tô feliz que ele tá bem, que ele tá dando, que ele tá viajando, aprendeu alguma coisa comigo, ou faz melhor do que eu. A pessoa tá melhor. Melhor. Se ela tá no seu negócio ou não, ela tá melhor. Para mim, assim, eu acho que eu tenho esse diferencial de o sucesso do outro me faz bem. Não é aquele negócio, André, eu quero você bem, mas melhor do que eu, não. Vaidade, né? Hoje eu não tenho mais isso. Tô chegando a uma certa idade, você fala, putz, as coisas se enxerga de uma maneira diferente. E até o Sérgio perguntou ali também de história. Eu lembro uma vez na época da pandemia, ali logo depois da pandemia, a gente fechou. A gente está inserido num condomínio que não permitia o que as outras academias fizeram. Enfim, foram super bem com a gente. Congelaram o nosso aluguel durante o tempo que a academia ficou fechada. Para vocês terem uma ideia, a academia inaugurou 15 de fevereiro por opção de ser o meu aniversário. Legal. E fechamos no dia 20 de março. De março. Essa data é emblemática. É isso. Então, a academia mal abriu, já estava fechando. E depois que abriu, veio o boom do home office, as pessoas passavam um dia na nossa academia. Várias vezes eu saía da academia às 3 da manhã. Caramba. Que as pessoas ficavam jogando beach tênis, ficavam lá em cima, ninguém via nada. E eu não lembro o nome do aluno, mas tinha um grupinho muito grande ali, que ele falou assim, Jason, vocês não sabem o bem que vocês fazem para as pessoas aqui. Porque muitas das pessoas, a melhor hora do dia delas é na quadra. Não é trabalhando lá. Mas eu falo isso pro meu professor, né? Quando eu comecei com ele, eu falei, primeira coisa que eu quero que você saiba é o seguinte, esse é o meu melhor momento da semana. Eu tô aqui com você. Então, não pensa que você é só meu professor. Você tá me trazendo o maior prazer da semana.
Aí ele sentiu assim e tal. Peso. O peso, mas embarcou e, de fato, ele super se dedica. E é isso, é muito importante. E eu trago isso até pra minha parte prática, né? Então, por exemplo, poxa, eu vou atender um paciente agora às 7 da noite, comecei às 7 da manhã. O quanto que eu preciso estar 100% para esse paciente, porque esse paciente está vindo nesse horário que ele podia estar com a família para se cuidar ou para tratar de alguma questão, e eu sou a pessoa que vou transformar a vida dele. Então, ele me escolheu para mudar. Então, o quanto que eu valorizo, eu falo, poxa, eu vou estar agora 200% para esse cara às 7 da noite. Então, essa questão da gente, às vezes, sair um pouquinho do trabalho, né? Você até falou da prioridade de família, tudo isso, e tem impacto, às vezes, né? É porque, realmente, a gente sai um pouco da questão do... Eu estou fazendo um serviço, É isso. né? E, na verdade... Só um serviço. Não é. Não, e é isso, as pessoas, é um pouco do que o André falou aqui, que eu achei interessante, mas a pessoa me escolheu, ela escolheu a academia. Porque eu acho que hoje o tênis, eu sou um pouco duro com isso, tem pessoas até que discordam um pouco, mas ele é quase que um commodity. Tá virando cada vez mais. É isso, então até brinquei lá no questionário, esses influencers Sim. que não têm responsabilidade nenhuma. Sim. O jornalista, se ele faz uma coisa errada, ele vai ter a licença dele cassada. Sim. O influenciador não, ele pode falar o que ele quiser que ninguém vai acontecer nada. Exato. E o cara se acha que é o treinador Roger Federer. E pode ensinar o que quiser, né? E aí você olha e fala, mas esse cara tá soltando bola com uma empunhadura pro aluno. Aquele aluno ele vai aprender a jogar, mas com uma metodologia diferente, uma metodologia moderna, Sim. capacitada, ele ia aprender sem lesão. Que eu acho que é um pouco, entrando no conceito saúde, fisioterapia, ortopedia, é um pouco do que aconteceu com o beach tênis e eu acho que é um pouco do que pode acontecer com o pickleball. Sim. Porque o esporte dá um boom, não tem metodologia, porque é um esporte que se aprende muito rápido, então ele não tem método. Que pessoas que poderiam ter ficado no anonimato tá querendo ensina errado e faz com que essa pessoa não tenha paixão pelo esporte. Por que o tênis a pessoa fica mais? Além de ser um pouco mais difícil, existe um método para se trabalhar. Então a pessoa demora mais para aprender. E aí ela vai evoluindo e, enfim, a maioria das vezes... Um vínculo maior, né? Cria um vínculo e a maioria das vezes se machuca menos. Então o beach tênis era aquele boom, aprende de qualquer jeito, não cria vínculo, a pessoa se machuca, fala, vou largar esse esporte. Que é um pouco do que aconteceu, tá acontecendo hoje. Tá acontecendo. E aí você falou um ponto importante, eu acho que pra gente fechar esse bloco aqui, né, André? Que você falou dessa questão de você vibrar com a evolução de quem trabalha com você. É que isso, do meu ponto de vista, é que você já formou um legado. Não é mais sobre ensinar, não é sobre a pessoa trabalhar com você. Sim. É sobre ela ter os mesmos valores que você e sobre ela ter o mesmo propósito que você. Por isso que a gente bate tudo isso. Porque a gente... Às vezes eu me questiono porque a pessoa não tem isso que a gente tem. Mas e tá tudo bem não ter, porque ela não tá nesse estágio ainda. Exato. Você fala algo que é verdade, a pessoa não tá no mesmo estágio que a gente. Então, por isso que ela não consegue enxergar aquilo que a gente enxerga, que é você tem que trabalhar por amor. E é por amor que vai trazer todas as consequências que você quer. Eu sempre falo isso para ele. Ele chegou e subiu várias escadas. Hoje a pessoa não quer subir escada. Ela quer chegar e sentar. Sim. São 7 anos batalhando, né? Apanhando, tomando pau na parte financeira, errando no marketing. Eu falo isso para as pessoas que trabalham comigo. Cara, se eu tivesse hoje alguém, um profissional, que falasse assim, Sérgio, tá tudo prontinho aqui, eu já tenho todo o caminho, cara, só segue comigo, eu iria fácil. Sim. Mas o tempo que a gente apanhou... Acho que você só não daria o mesmo valor lá na frente. Provavelmente é gostoso não. sofrer um pouco, Rapaz, os erros. faz parte, tem que ter. Mas essa é a vida... Você valoriza muito. Essa é a vida do empresário aqui, do empreendedor, né? Esse é o desafio nosso, né? É ser melhor a cada dia. Mas né? por isso também, Sérgio, que cada vez mais o empresário, ele tá virando um educador. Porque primeiro porque a formação que a gente teve há 20 anos atrás, em todas as nossas especialidades, tá caindo demais o nível de ensino. Sim. Né?
E aí você pega um empresário, por exemplo, que passou por tudo, né? Profissional, professor, diversas faculdades, poxa, montou um negócio, hoje é um dos maiores gestores de tênis do Brasil. Poxa, pra você ter contato com ele, pra você adquirir o conhecimento dele, cara, não tem lugar que ensina isso, meu. Não tem. Pra chegar no Sérgio, um fisioterapeuta, pra chegar perto do Sérgio, quantos atletas você já tratou, sabe o que dá certo, o que não dá? Poxa, qual foi o problema de empreender? Cara, tá perto de você, é um baita valor. E essa é a grande questão que quando eu recebo um aluno médico, né, eu falo pra ele, eu falo, cara, você comigo, eu quero fazer você acelerar a tua carreira, eu quero fazer você entregar o que a ciência básica, o que o livro não vai entregar. Exato. Porque é um conhecimento que não está escrito. Porque hoje tem muita coisa na internet. Hoje tá... O material está disponível. Está mais fácil o acesso. Sim. Agora, as pessoas precisam usar isso de uma maneira correta. Ou mais próximo do correto. E falando para os jovens, olhando para a câmera. Pense assim. Eu sempre falo para as pessoas. Você pode ter o conhecimento que for. Mas o que vai te maturar é a experiência. Não tem jeito. Serve para o professor, para o médico, para o fisioterapeuta e para o administrador também. Sim. O que vai te maturar é a experiência. São os erros e acertos. E às vezes o cara quer chegar em um ano, ele já quer ser o líder, o gestor. E as coisas não funcionam assim, né? No mundo empresarial. Show? Vamos pro segundo set? Rendeu, hein? Tá bom demais, cara. Tá bem legal. Solta a vinheta aí. Bom, pegando um pouquinho do que vocês já anunciaram, né, até colocaram, e quando eu vi um pouquinho de todas as atividades que você proporciona, Jason, eu fiquei muito, assim, animado, primeiro assim, porque, poxa, eu tenho 2 filhos que me veem saindo de casa com todo o aparato do tênis, né? Aí meu mais velho chega e fala, papai, hoje eu vou jogar com você? E aí eu vejo quanto que, nossa, tô louco pro meu filho começar a jogar, ele é pequenininho, tem 3 anos, mas em breve aí vai estar na quadra. E você tem uma programação para criança e uma metodologia que eu fiquei assim, eu admirei bastante, porque tudo que eu conheço para a parte infantil, e um dos maiores problemas, principalmente em países desenvolvidos, né, é aquele apelo de você querer fazer a criança ser um atleta rápido. E aí você esquece o quanto que é importante o esporte para a formação da criança, para a parte de formação física, criatividade, educação, e a parte lúdica é esquecida, né? E aí você acaba, às vezes, mesmo com talentos, você acaba perdendo, porque aquela criança que se frustrou dentro de um ambiente que era de muita pressão, de muita exigência, e você criou algo diferente, né? Você criou praticamente uma escola mesmo, sim, com crianças, de como amar esse esporte e talvez virar, de repente, realmente um atleta ali no futuro. Conta um pouquinho de toda essa metodologia com as crianças, o que você faz, a mandala, os pins, conta toda essa trajetória aí. Se é que pode, né? Às vezes também é tempero de fábrica, né? Não pode revelar, né? As coisas ali na Tênis Express são muito abertas. Legal. Até logo depois da pandemia, que veio esse boom de várias academias, as pessoas ligavam, putz, onde que é a areia, onde que é o holofote, quando eu falava tudo. Aí, em determinado momento, a Carol, a Rosângela falou, pô, você precisa começar a vender essa consultoria. Eu falei, tá tudo certo. Vamos ajudar as pessoas, fomentar o esporte. Quanto mais pessoas trabalharem bem, todo mundo cresce. Mas, enfim, respondendo ali a pergunta do André, eu vi ali que eu tinha um método, uhum, e eu vi as crianças fazendo, aí, putz, vamos fazer agora um festivalzinho. E aí as crianças iam pro festival. Eu falei, eu preciso criar uma história. Tá. Inovar. Eu adoro histórias, assim, acho que vocês perceberam legal. no começo. E aí eu falei, eu vou criar uma história sobre as bolinhas. Tá. Então a criança entra lá na academia, normalmente se a criança já conversa bem, com 3 anos, se não com 4. Uhum. Mas a criança precisa interagir com o professor. Tá. Aos comandos, a aceitar as regras ou não. Então a gente tem claro ali a evolução das bolinhas, que é a bola branca, depois ela vai para a bola vermelha,
que a Wilson tem uma bola que tem um pingo vermelho, depois vem a bola laranja, Tá. depois vem a bola verde, depois vem a bola amarela oficial. Então, essa é a evolução na quadra. E aí eu falei, pô, eu tenho os carrinhos que são coloridos de acordo com a bola que a criança tá. Ah, que demais. Eu tenho as bolas de cada estágio da criança. Eu vou criar uma mandala. E aí eu comecei a falar, vou contar a história. Ah, quando você chega... E aí eu falei, eu vou desenhar uma medalha. Enfim, desenhei a ideia e fui atrás de uma empresa. Tá bom. E ela criou um desenho. Eu falei, não, mas eu quero isso em pétalas. Tá. E aí ela foi lá e desenvolveu uma medalha geral que quando elas se juntam, elas formam uma mandala. Olha. E a criança, ela só ganha a medalha branca a hora que ela vai para a vermelha. Legal. Então ela precisa acabar o processo. Ah, passei para a bola vermelha. Tá. Ela vai ganhar a medalha branca. Formação. Passei para a bola laranja. Ela vai ganhar a medalha vermelha. E ao longo da vida dela dentro da academia, espero que ela continue com a gente até a bola oficial, Legal. que é a bola amarela. E aí ela forma mandala. essa mandala. Aí eu falei, pô, eu preciso melhorar isso. É. A gente, enfim, é uma academia ali que tem um nível bacana de alunos. Tá. Depois essas crianças viajam. Liguei para a agência e falei, eu vou criar agora um passaporte do tenista. Ah, que legal. Que, enfim, vocês vão ver ali depois. Tá. Nada mais é que um passaporte, como se fosse um passaporte de viagem, que a criança ganha um adesivo. Tá. E ela cola no estágio que ela tá da cor da bola. Que legal. O adesivo é a bola que é uma carinha. Eu até vim aqui com uma carinha que é um pin. Esse aqui é o pin amarelo. E aí nessa loucura minha de não se contentar em fazer o básico, Vou fazer mais. eu falei, eu preciso fazer para todos os alunos, não só para as crianças. Eu preciso fazer para os alunos. Legal. E aí eu desenvolvi o pin da fidelidade. Então os alunos esse final de ano ganharam um livrinho Tá. que conta a história de como a Tennis Experience começou para comemorar os 5 para comemorar os 5 anos de fato de abertura da academia. passados. Boa. Fizeram 5 anos de abertura. Tirando ali a pandemia, então foram 5 anos de operação. Eu falei, os alunos vão ser presenteados com um PIN. Então eles escolheram o PIN, cada um aluno escolheu o PIN, a gente, enfim, foi um mega trabalho, porque Imagina. descobriu uma fábrica de PIN na China, que entregou nos Estados Unidos para eu trazer para dar tempo de os alunos receberem. E os alunos escolhiam a cor dos pins. Tem vários alunos que colocaram na raqueteira. Tem criança que chega com o pin na camiseta. Que demais. Só que ele é colecionável. Ele é colecionável. Ah, é? Então eles ganharam um chaveiro, que é para colocar o pin no chaveiro ou na raqueteira. Tá. E esse pin é colecionável. Todo dezembro ele vai ganhar um outro pin. Que demais. Conforme ele vai acumulando pins, ele vai acumulando benefícios dentro da academia. Ou desconto, participar em sorteio de raquete. Que demais. Participar em cashback para ele mesmo. Programa de fidelidade. Um programa de fidelidade. Muito legal, super criativo. Mas com uma ideia de um pin que, enfim, realmente ficou profissional. Vocês vão ver aí depois, são várias carinhas diferentes. E com um logotipo que é a bolinha da Tennis Experience, que foi um presente de um aluno de anos, que eu contei a história do Léo Imamura, do professor de artes marciais, e eu contei para esse aluno meu, que inclusive ele tem um podcast nos Estados Unidos, bacana, que chama Emerson Ferrandini. Ele fala sobre arte. Ele é um designer, que na época ele era professor da Belas Artes. Eu contei a história do professor lá que me girou e falou, você não perdeu 5 anos. Eu até esqueci de contar uma parte, porque eu contei, ele falou, mas como você parou em educação física? Eu falei, porque eu não consegui acabar a engenharia. Então eu sou, acho que um engenheiro mecânico automobilístico frustrado. Eu falei, eu perdi 5 anos. Ele falou, não, eu acho que você ganhou 4. Porque faltavam 4 para você se formar. Então você ganhou 4 anos, você ia ter um profissional frustrado. Eu contei a história para esse aluno meu que criou
a bolinha com a letra J, que a costura da bola é a letra J. Ai, legal. Eu contei pra ele, deu 2 semanas, ele me trouxe uma caricatura minha, falou, professor, uma caricatura sua, adorei a sua história, pedi as contas na Belas Artes. Olha só. Vou viver de caricatura. E ele virou um dos maiores caricaturistas do Brasil. Ai, cara. Eu fico arrepiado, Ai, ó. fez evento. Ai, ó. Que história. E ele virou Vai. caricaturista. Sensacional. E ele fazia caricatura com as 2 mãos em camiseta. Ele fazia uma camiseta em 30 segundos. Meu Deus. Resumindo, depois teve uma outra etapa da vida dele, largou tudo, foi morar nos Estados Unidos com a esposa, mora em San Diego. E tem um Muito podcast. legal. Tem um podcast, abraço, Everson. Incrível. Que é a bolinha. Veio E aí a agência nossa criou uns bracinhos, uns olhinhos diferentes em cada bolinha. E é Legal. isso. Criei a mandala, o passei um passaporte. passaporte que virou os pins. Legal. Mas a pergunta, pô, demais. Obrigado. Não, pô, que é isso. Esse Parabéns pelo trabalho. os- E o que eu achei legal também é que você tem uma didática diferente mesmo com o adulto, né? Eu vi lá o ABC, você pode falar disso? Posso Então, falar? então, por favor. Então Fala pra isso gente como é uma coisa funciona que essa eu didática. desenvolvi ali um negócio ali muito com as clínicas que eu ia no mundo. Na realidade, eu faço parte de um grupo ali com o Gabe Jaramillo, Uhum. que fomenta, na realidade, a minha parte. Eu vou com ele fomentar o tênis do México para baixo. Demais. Então ele me chama para fazer algumas clínicas e ele sempre falava, putz, o tênis a pessoa precisa enxergar diferente. Ah, vamos aqui começar controlando bola, agora varia a altura. E eu criei, dentro da minha metodologia, 4 pilares que eu acho ali fundamental. Até o Sérgio falou ali das letras. Então, Uhum. se você perguntar para as crianças na academia, Uhum. a gente tem um grupinho ali de quinta-feira, até não tive hoje no treino deles, são 10 crianças Tá. de 8 e 9 anos que eu peguei para treinar essas crianças. Se você perguntar para qualquer um dos 10, quais são os 4 pilares do jogo de tênis? Ele vai falar tempo e espaço, o pilar das cores, o pilar das letras e o pilar da consistência, que são as palavras. Que legal. Então, o pilar da consistência... Eu vou até anotar. Seu professor não te falou isso ainda, hein? Eu não aprendi essa lição ainda. É. Então, o pilar da consistência que a gente trabalha ali na academia é de uma forma muito simples. Eu posso pegar um aluno de um nível iniciante, eu falar, com esse aluno, se eu só controlar a bola, eu vou ganhar. Não, eu vou ter que jogar agora com um aluno melhor. Eu vou ter que trocar a bola e variar a altura. Vou ter que jogar com a Carol, que joga melhor. Eu vou ter que controlar a bola, variar a altura e variar a direção. Fazer ela se movimentar. Uhum. Ah, não, vou jogar com o Sérgio, que joga melhor. Eu vou ter que fazer isso, 3 coisas com bolas profundas. Putz, a gente vai jogar com o André. O André joga melhor. E eu preciso fazer essas 4 coisas com bolas potentes. Uhum. Legal. Quais são as 3 maneiras de você ganhar um ponto no tênis de maneira potente? Ou eu vou dar um winner, ou eu vou dar uma bola que o André vai ter um erro forçado, Uhum. ou eu vou ganhar um ponto na rede. E aí eu tive essa sacada e falei, mas para eu ganhar a bola na rede, eu preciso criar um outro pilar. O pilar do tempo e do espaço. Então eu jogo o André para os lados, Uhum. com bolas profundas e potentes, para ganhar espaço. Passo. Ao mesmo tempo eu tenho que entrar na quadra para tirar o tempo, Uhum. para não dar tempo dele voltar. Deve voltar. E aí eu criei o outro pilar do tempo, espaço. E aí embuti o pilar das cores. Uhum. Putz, se você tá perto da rede, é a zona verde, sinal de trânsito. Tem que matar o ponto. Se você tá numa zona mediana da quadra, amarelo, atenção. Ou você vai entrar numa situação para você entrar no verde, Uhum. ou se você não estiver tão atento, o seu adversário vai te colocar no vermelho. E aí eu coloquei o pilar das cores. Legal. E aí depois, enfim, estando num treino lá no Gabe Jaramillo, a gente, o ano passado, teve no US Open uma coisa ali de enxergar o tênis de uma maneira perto ali. Os tenistas hoje, eles jogam muito cruzados. Uhum. Ou é A com A, Potência, né? ou é A com A, ou é D com D. E aí eu fui atrás de algumas estatísticas da ATP
a pessoa que ela joga no B e no C, que é ali no meio da quadra, se ela não jogar no B e no C com bolas profundas e potentes, ela vai perder 89% dos pontos. Caramba. Isso dado a mesma nível de jogo. Então, o Sinner e o Alcaraz, na mesma bola, eles trabalham as 5 palavras. Na mesma bola, os dois estão procurando o A e o D do outro. Na mesma bola, eles estão se matando para tirar o cara da quadra, ganhar espaço, entrar na rede e matar, que é o tempo e espaço, e a das cores. Então, os 4 pilares, eles andam muito juntos. E aí eu fui atrás dessas estatísticas, tipo, Alcaraz e Sinner. Se um jogar a bola pro outro no meio da quadra, dentro do T, vai perder o ponto. Então, esse ponto ele vai perder 89% das vezes. Então, isso não sou eu, loucura minha, mas são dados. São dados, né? Olha que legal. A estatística da ATP. Demais. Mas é bacana perguntar dos pilares aí, que é uma coisa que a gente usa com os adultos e com as crianças desde o começo. Tanto é que nas quadras lá, tem esse quadro dos pilares. Ou seja, você que é da parte de... Preparação física, esportiva. Não, eu ia falar de artes marciais. O método do Jason, ele lembra muito, tipo, judô, né? As faixas, né? Passagem de faixa. Enfim, a didática. A parte de educação. E é muito pilares, né? São as conexões, mas isso, olha que louco. No Harmonia tinha aula de judô. Tinha um professor lá que, enfim, uma vez o Mauro Menezes, que era o coordenador, falou, puta, eu quero tentar fazer alguma coisa disso com o tênis. E nunca saiu do papel. E essas coisas ficaram na minha cabeça. Porque até você me lembrou agora de quando eu trabalhei lá no Harmonia com o Mauro e ele queria fazer isso. E sabe o que é legal essa didática? Que ela traz para a criança um ponto muito importante, que é onde eu quero chegar. Porque a criança começa a jogar tênis, ele não sabe, ele quer aprender a jogar tênis. Mas aprender até onde? Então, quando você vai colocando esses níveis, você vai dando o quê? Mais objetivos, mais metas. E para criança é lúdico, porque é um bonequinho, é a cor, é a bolinha diferente. É um outro pilar. Mas foi a aula de sexta-feira, que é o dia que as aulas dos autistas na academia, é de sexta-feira de manhã e sábado o dia inteiro. E tem umas menininhas que fazem aula depois de 2 molequinhos lá. E elas chegaram, outro dia a Carol falou pra ela falar com elas, porque elas chegaram empolgadas. Qual a cor do seu PIN? Você ganhou o adesivo do passaporte? É isso. Tem um plano. É que muitas vezes também, Sérgio, é uma coisa que a gente tá aprendendo ali. Eu acho que a gente botou o ovo na Tennis Experience ali, plantou essa semente, agora a gente precisa fazer barulho igual a galinha quando bota o ovo para saber que o ovo tá ali. Porque muitas das crianças nem vão com os pais lá. Vai sozinha, atravessa a rua, ou vai de Uber, ou vai com o motorista, ou vai com segurança, ou vai com a babá. Anyway, mas a gente mostrar que existe isso. Mas super obrigado de vocês perguntarem aí das cores. Já que você citou até o projeto, Carol, me fala um pouquinho desse projeto. É um projeto que, assim, eu acho maravilhoso, assim, até fico sem palavras, né, quando eu ouço que a gente consegue incluir um público que realmente ele tá mal assistido no nosso país, muitas dificuldades de tratamento e a própria sociedade exclui em escolas, em profissão, e vocês fizeram o oposto, né? Vocês pegaram para vocês essa responsabilidade que é grande e estão fazendo crianças sonharem com o esporte, com a parte física. Como que é esse trabalho com autista? Então, esse trabalho com autista, eu confesso para vocês que também na academia não foi um processo fácil, porque é o que você falou, é muito novo, então eu tinha essa vontade, então não eram todas as pessoas que tinham essa vontade, então eu senti que foi um processo, com o tempo foi ganhando maturidade, porque no começo também eu senti um pouco de dificuldade, e também aprendi que não são todas as pessoas que têm o perfil para dar aula para essas crianças. Isso que você também tem que entender, que tem pessoas que têm perfil para dar aula de beach tênis, para ser competidor,
tem perfil de professor para dar aula para adulto ou para criança, mas que não tem alguma deficiência. Então, para você achar um profissional que tenha vontade de dar aula, também não é fácil. Então, é o que você falou, é tudo difícil. Então, imagine para uma criança que é autista, que não fala, não se comunica, chegar lá e... Não interage socialmente, não né? interage socialmente. Então, é um mercado muito difícil. Mas eu tinha essa vontade, é o que eu falei, de você ajudar uma criança que não fala, que não se comunica, que não tem opção. Sim. E ser um projeto social, porque sempre foi, a minha vontade era de ter um Legal. projeto social e de você ajudar, através do esporte, você ajudar uma criança que tenha dificuldade de falar. Então, como que você pode fazer isso? Como você pode ajudar um ser humano próximo, né? Alguém? Sim. Então, através do tênis e através da academia, enfim, já que você é empreendedora, que você tem uma academia, como você pode ajudar alguém nisso? Sim. Sempre pensando em ajudar nesse sentido o próximo. Então, você tem alguém que vai lá, que tem o poder aquisitivo de pagar uma aula, que não são para todas as pessoas, e você fazer isso no mercado para uma criança autista, eu acho que faz a diferença no seu dia, faz a diferença para mim. Com certeza. Enfim, para outras pessoas podem não fazer, mas para mim faz a diferença você chegar num lugar e ver que, ainda mais criança, assim, tá fazendo algo diferente. Então, eu tinha muito essa vontade. E quais são os principais benefícios que vocês conseguem identificar desse grupo de crianças? O principal benefício é a interação social. Legal. O principal, porque eles têm muita dificuldade de interação social. Mas ao mesmo As aulas são em grupo dele. Não, então, é isso que eu ia falar. Mas ao mesmo tempo, a aula é individual, porque no começo, foi como que a gente falou, você não pode colocar uma criança num grupo. Quando você não tem... Porque como a criança autista, cada um é um espectro, ela tem uma dificuldade distinta, eles não são iguais. Sim. Então, não tem como você inserir num grupo uma criança quando você não sabe como ela vai se comportar. Então, o começo tem que ser mesmo individual. E com o tempo, a gente tem até um aluno, o André, que foi solicitado pelos pais para ele interagir num grupo. Colocar num grupo. Porque esse é o maior objetivo de um autista, ele ser sociável, que é a maior dificuldade dele. Então, como é um processo muito embrionário nosso... Pioneiro, né? Pioneiro, a gente quis pecar pelo excesso de cuidado. Pelo excesso de cuidado. Então, esse cuidado é... no começo ser individual e com o tempo, se os objetivos forem sendo atingidos, o objetivo é que ele vá para um grupo. E há quanto tempo vocês estão com esse projeto? Fez 1 ano em julho do ano passado. Estão sentindo ainda como funciona, né? Tá ainda maturando, né? Mas você sabe que tem um ponto muito legal, André? Assim, eu trabalhei 10 anos na ACD aqui em São Paulo, né? Que é uma instituição grande que atende públicos, principalmente CDIs. Hoje já atende mais convênios, então tem um público um pouco mais diferenciado, mas assim, atende geral, né? SUS. E é interessante, eu entrei lá para ganhar uma experiência e ficar 3 aninhos, falar, poxa, eu vou ganhar experiência e vou pro mercado. Eu fiquei 10. E olhando para trás hoje, eu vejo que na verdade, assim, talvez lá na frente vocês tenham a mesma percepção que eu. Que na verdade, assim, a gente acha que a gente tá lá, porque a gente tá ajudando essas pessoas. Na verdade, a gente tá sendo ajudado por eles. Sim. Sim. Isso é... Olha, arrepia de falar. Isso é sensacional. Não, mas olha que você falou que eu fico super... Eles têm riso muito fácil. E às vezes é isso. Você chegar e ver a criança ali sorrindo, você fala... Puta, a bolinha passou, tem um lá que ele faz. Eu falo, puta, que do caramba. Não muda seu dia? Então é isso. Não é isso? Muda. É sobre isso. Então... É bem isso mesmo. Então é o aprendizado que a gente tem com eles, né? Sim, eles que ensinam a gente, né? E a gente fez questão também de contratar uma consultoria, que eu acabei não falando, que é do Thiago Toledo, que é uma pessoa que trabalha com autismo há muitos anos. Bacana. E a gente contratou ele no começo. A gente fez uma parceria para eles fazerem, eles
ele fez um treinamento com os funcionários. Então, alguns finais de semana, Uhum. que como você falar de autismo é uma coisa muito... Sim. A maioria não sabe, né? Não, Exatamente. todos os colaboradores, as faxineiras Legal. fizeram o curso, ganharam demais. apostila Olha que para legal. saber Então, a gente o que aconteceu. O banheiro lá tem o informativo. informativo de como a criança ir no banheiro, Para crianças Legal. baixar a calça, porque o autista ele é Que Visual. demais. É. visualmente olhar a rotina dele. E como que faz, por exemplo, uma família que está ouvindo a gente, que tem essa questão em casa, como que faz para chegar no projeto de vocês? Se a criança quiser fazer aula, Uhum. é isso. Não, é uma super simples. Mandar a mensagem Manda aí. mensagem. E faz tem um questionário, Sim. tem um questionário que o Thiago ajudou a gente, o Dr. Carlos Gadia, Uhum. que é um médico amigo nosso, especialista em autismo, que nos ajudou. Então, existe um formatar. questionário para o professor chegar a saber qual é o nível, se ele é verbal, se é não verbal, se tem Tá. problema de mobilidade ou não. Se tem alguma coisa que ele gosta, porque É isso. os autistas estão. Tem algum Ele gosta nível de de combo. autismo ou... A gente vai até o nível 3, né? Não, o nível dois. 3 é o máximo, né? Então, ele normalmente até o 2. Dois, é isso. Não tem nem Interação interação. nenhuma. É muito difícil de você conseguir dar uma aula, né? Sim. Para quem não tem interação nenhuma. Mas tem alunos lá que já trocam bola com o professor. É. Olha Então, isso. pô, bola viva. É um pouco até um pouco da minha metodologia aí, Uhum. que o André perguntou, acho que eu esqueci. A gente trabalha muito lá na academia com bola viva. Porque até eu lembro, o Gabe contou uma história, ele foi no Japão pegar um possível moleque para levar para os Estados Unidos treinar, bancado pela Fundação Morita. E ele olhou lá 10 quadras, todos os moleques fazendo drill, falou, esses moleques jogam muito tênis. Uhum. E o professor soltando bola. Tá. Falou, meu, todo mundo joga igualzinho, que coisa linda. Ele falou, à tarde eu vou mudar. Eu vou colocar 6 por quadra, 3 de um lado, 3 do outro. E falou, eu vou dar uma bola. Falou, eu quero que vocês troquem 30 bolas, sem errar. Dos 100 moleques, ninguém conseguiu Ninguém trocar bola. Porque eles eram um robozinho ali. É. Então, na academia, a gente trabalha com muita bola viva. Boa. Porque eu não vejo o jogo de tênis hoje. Ah, tem que fazer drills? Tem que fazer drills. Uhum. Mas é uma parte muito pequena. Pequena, né? Você tem que aprender, o jogo é de bola viva, É, tem que jogar. é isso aí. Sacar, tem que É. ficar fazendo drills, segura aqui, amarra aqui. Sou até meio contra esse monte de coisa, mas isso aí não joga tênis. Sim. Vai falar, putz, você bate igual o Federer, mas vamos bater bola. Mas eu concordo. Eu gosto da bola viva também. Mas faz a Os diferença. níveis dos autistas, é só complementando, que tem um, que é o Shine, ele é nível 3. Caramba, legal. Ele não fala, mas ele tem o jeitinho dele. Já né? tava batendo uma bolinha. Bate uma bolinha. Legal. Boa. Legal. Ele acerta. Incrível. Então, assim, não é que a gente não aceita, Sim. mas tem que preencher. A gente avalia o avalia, E cuidados, né? Legal. Tem que ter cuidado. cuidado, né? Show de bola. João, vamos para a última pergunta? O terceiro set? É isso aí. Boa, galera. Vamos lá. Vamos abrir o terceiro set, então. Posso ter essa honra de novo? Por favor. Legal. Bacana. Bom, Ele Riso, ganhou o cara o coroa e ainda tem. Já vai abrir o terceiro, André. Tá liderando, né? Certo? Então, tô na liderança o hoje. time que tá Bora. ganhando não se mexe, é isso? Olha, quem acompanha a gente sabe, viu, cara? Eu vivo perdendo hoje. É Tô verdade. na vibe hoje. Vamos lá, Jason. Queria entender um pouquinho, né, sobre as suas viagens, né? Você é um cara que viaja bastante, faz muitas clínicas, participa aí de eventos fora do Brasil. Cara, a primeira pergunta é entender desse mecanismo de viagem seu, qual foi a maior experiência que você teve? Qual foi, assim, se você tem alguma história interessante para contar pra gente, de falar, poxa, em tal lugar, cara, tem uma coisa inusitada no tênis que, poxa, jamais pensaria isso no Brasil. A Carol vai ter que me ajudar aí também, mas assim, ao longo de quase todas as viagens, como eu falei ali, família e trabalho, a gente sempre. Não a gente, né? A Carol bola umas viagens, mas eu sempre tento colocar dentro da viagem. tênis. O tênis está sempre inserido. Sempre tá sempre inserido, ou um torneio, ou visitar uma academia. Mas assim, eu conheço no mundo hoje, são 28, é isso? Ah, Eu não sei exatamente o número, mas 28 academias não é
passar e tirar foto. Uhum. É entender como se trabalha. Legal. Conhecer as pessoas que trabalham. Para ter um feedback, para se um aluno chegar e falar, Jason, eu estou indo para Portugal, estou indo para Espanha, Onde que estou eu indo posso... para Paris, eu estou indo para os Estados Unidos, vou estar esquiando e vou ter 3 dias. Tem algum lugar para indicar? Uhum. Eu sei indicar e sei falar, ó, esse lugar é bom por causa disso, esse lugar é ruim por causa disso, na média esse aqui é melhor. Mas assim, eu acho que de viagem, Sérgio, uma que me chamou muito a atenção, até conexões que o tênis me deu, a gente foi para Roland Garros em 2024, a convite da Lacoste, uma parte convite da Lacoste, mas em determinado momento, a Carol da Wilson falou, Jason, o Marco Ruiz está aí, que era um aluno meu de criança de São Caetano. E ele era o cara que cuidava dos atletas Wilson no mundo. Puta, o telefone dele tá aqui, mandei uma mensagem pro cara. Falei, Marquinhos, tô aqui, pô, vamos se ver. Aí ele ficou até arrepiado, porque fui encontrar ele e a gente se viu despretensiosamente. Ele falou, Jason, não sei se vai dar, mas eu vou tentar te colocar num box de jogador. Uau. Você queria essa experiência? Eu falei, puta, queria. Tô eu, minha esposa e meu filho. Ele falou, puta, não sei se dá todo mundo, mas eu vou tentar ver o que eu consigo. E aí, sem esperança nenhuma, dividi com a Carol, dividi com o Pedro, meu filho. E aí, papai, e aí? O cara respondeu? Pressão. Resumindo a história, a gente tava no Museu do Louvre, passeando, puf, cai uma mensagem no celular. Jason, consegui. Você vai no box do jogador do Pedro Martínez, que é um jogador espanhol, top 50, top 60, no jogo contra o Rublev. Demais. E a gente assistiu na quadra a Suzana Lenglen dentro do box do jogador. E até foi engraçado, porque eu sou despojado. Se você falar assim, eu falo inglês. Eu não falo inglês, mas eu converso inglês com todo mundo. Se comunica. Você fala espanhol? Não falo espanhol, mas converso com todo mundo. E a gente assistiu o jogo, entendi ali que a gente só podia entrar na hora do jogo. Puta, o cara fala, o seu box é aquele, sentamos, enfim. O box do lado era do Rublev, vi a galera ali, sentou os treinadores ali do Pedro Martínez, olhavam para mim e pro meu filho, não conseguiu o ingresso da Carol, só conseguiu 2. E aí a galera olhava, tipo, quem são esses caras? Meio sem entender. Eu também não puxei papo, mas o mais inusitado, assim, e de maluquice, foi que em determinado momento, na virada do game, eu tô batendo papo com meu filho, e a hora que eu viro pra cá, exatamente do lado, sentou o Ferrer. Nossa, que demais. Não, eu soltei um olá e eu travei. Assim, de uma maneira inusitada. Assim, travei de uma maneira. Mas assim, eu tenho algumas... Você fala de viagens. Eu fiz a clínica de tênis no Maracanãzinho para 300 crianças das UPPs. Cara, que legal. E assim, foi o outro dia que eu me travei, porque eu tava nas quadras que ficavam com as crianças, a gente tinha um circuito, que era um Kids Day, que eu, Mauro Menezes ali, desenvolvemos um negócio, e era o desafio Tênis Espetacular, que é um desafio que fizeram, e era Guga e Agassi. E em determinado momento, fazendo o Kids Day, não esperando nada. E o Guga, eu joguei tênis na mesma época que o Guga. O Guga, o Pedro Zanoni. Eu sou da época desses caras. O Meligeni era um pouco mais velho já. E aí, de repente, cara, eu tô com umas crianças aqui, as crianças começam, Guga, Guga. Eu viro pro lado, fico até arrepiado, porque tava o Guga e o Agassi. Foi a outra vez que eu realmente fico até arrepiado toda vez, porque foi a outra vez que eu me travei. E, enfim, fiz ali a brincadeira, tem fotos e tal, mas... E não consegui conversar. Assim, me travei de uma maneira... Mas são essas clínicas aí que eu faço. Depois fiz outra que tinha o Sampras. Também no Rio de Janeiro. Acho que era quando tinha um torneio, o Grand Champions. Mas eu, por um tempo, eu fiz bastante clínicas ali. Meligeni, Sareta. Fiz agora, recentemente, algumas com o Del Potro. Levei ele para Goiânia. Levei ele para um evento
no Fazano de Punta del Este. Legal. Enfim, ficamos próximos aí. Mas Legal. acabo fazendo uma clínica um pouco em função dessa metodologia de bola viva, que é uma coisa que as pessoas curtem. Legal. Jason, você considera o nosso, comparando, né, os dois mundos aí, tênis do Brasil com o do resto, muito diferente a preparação de performance, de criação de atleta? A gente tá muito longe ou é algo que... No Brasil chegou total. É? O Brasil hoje trabalha bem, Legal. as pessoas trabalham bem. O que eu acho que não tem muito no Brasil, os professores, os treinadores, eles são melindrados. Tipo, eu treino o Sérgio. Não vou levar o Sérgio para treinar com o André, que faz aula com o João, porque é capaz do João pegar ele. pegar o Sérgio e... Puta. Então eu acho que esse intercâmbio, às vezes, fica um pouco falho. Eu vejo que nos Estados Unidos eles são um pouco mais abertos a esse sistema, sei lá, self-service. Só vem aí treinar e você treina aí. Sim. Quer ir treinar no outro, você vai lá treinar Tem no uma outro. experiência diferente. E eu acho que um pouco ali, Estados Unidos e Europa, eu vejo que o Brasil a gente treina muito. O europeu, o americano ali, eles têm uma metodologia um pouco que é de manhã treina, à tarde é jogo. Tá. Só que eles têm um volume de pessoas muito grande. Então, a academia que meu filho mora, a RPS ali, são 30 quadras de tênis com 4 crianças por quadra. Então é muita criança, é muito volume de você jogar com pessoas diferentes todo dia. Então, na minha academia, eu tenho 2 quadras. Eu tenho um número limitado de pessoas, eu não consigo falar... André, Sérgio, vai na quadra 12 ali e vai jogar um set. Falta espaço, principalmente em São Paulo. E os centros não são centros grandes igual os grandes centros na Europa e nos Estados Unidos. Eu acho que a diferença é o volume de pessoas. Tá. Então você tem um volume muito grande de pessoas que você joga diferente o dia inteiro. O dia inteiro, né? Legal. E, Jason, você falou que foi em várias academias pelo mundo. Dessas academias, qual que te inspirou mais, que você olhou e falou, cara, se um dia eu chegar, eu quero ter uma academia igual a essa? Nadal. Eu imaginava. Eu já imaginava. É linda. Linda. Linda, o lugar é maravilhoso. O Nadal não foi mais a mais que o Moratoglu? Então, e a outra é o Moratoglu. Academia em Nice, na França, assim, linda. Linda. Sim, um negócio surreal. Tem nos Estados Unidos a IMG, que é muito grande. Tem a RPS, que é onde o nosso filho mora, que é uma academia que tem golfe, tênis, futebol e vôlei de praia. Então são academias que têm outros esportes, que cada uma tem a sua particularidade. Então tem academias que se você falar, putz, meu filho é um talento, eu vou falar, vai pra essa. Não, meu filho quer curtir, não, vai pra essa. O meu filho é mais ou menos médio, vai pra essa. O meu filho quer ser acolhido, vai pra essa. Tá, legal. Então eu acho que cada uma tem a sua particularidade. Mas a academia do Nadal é linda. Demais. Completa, né? Perfeita, né? Falta um pouco de metodologia no treino. Sim. Tá falando de estrutura. Isso é perfeita, mas eu que tenho um olhar crítico, no Nadal eu fiquei um pouco desapontado com a metodologia de trabalho para os grupos medianos. Para as crianças que são muito talentos e muito fenômenos, você vê que tem um trabalho diferenciado. Mas o que paga a conta ali, que é o parrudo, marrudo, você vê que tem meio que em alguns momentos do dia ali, alguns momentos da sessão, meio que um oba-oba que, para um pai que colocou uma criança lá pagando vários euros, deveria ter um olhar um pouco mais crítico com metodologia e ensino, que é uma coisa que eu sou apaixonado. Legal. Eu gosto de ensinar e gosto de que a pessoa receba mais do que ela está pagando. Acho que é isso. Tem uma experiência diferenciada, né? Legal. Bom, show de bola. Vamos para aquela pergunta agora? Vamos lá. Vamos lá. O André adora fazer uma pergunta, né? Que é do nosso match point. Vamos lá, André. Jason, Match point sacando ou recebendo? Porque se for sacando... Primeiro que fez essa pergunta, cara. Olha só. Se for sacando... Cara estrategista, né? Se for sacando, eu vou ficar mais à vontade. Agora, se for devolvendo... Não, eu vou te deixar... Que ele vai te deixar mais à vontade. Eu vou te deixar à vontade. Dos golpes que
você tem, Jason, agora você como atleta de tênis, qual aquele, né, forehand, back, drop shot, smash, slice, voleio, saque, qual dos golpes que você considera que é o teu mais forte, teu melhor? Forehand. Forehand. E quando eu era moleque é muito louco, porque quando eu era moleque eu sacava e voleava muito. Então eu tenho muita mão, mas a mão hoje já não funciona tanto, porque o tênis está muito rápido. Então para você trabalhar com a mão ali, tem que ser muito perfeito. Legal. E a Seu idade... backhand com uma mão só? Meu backhand é com 2 mãos. Eu achei que era com uma. Era com uma e eu era mas meio era. autodidata. Eu vi um professor no Aramaçã dando aula pra um cara de 2 mãos. Eu falei, puta, eu vou jogar 2 mãos. Eu quero ela. E acabei mudando. Legal. E o forehand, ele é uma bola muito de segurança, né? Porque a gente consegue manter ela mais ali na quadra e a gente consegue até conduzir o ponto um pouco melhor. Eu queria, por conta de toda a experiência que você teve, você teve, por mais que o forehand, essa bola muito segura, e você tem uma história muito segura de vida, você tem um ponto na sua vida que não foi tão seguro, que foi quando você teve uma fratura e ficou numa cadeira de roda. O que essa fragilidade na tua saúde te deu de lição de moral, assim? Então foi um momento muito maluco ali, porque de moleque eu joguei futebol e joguei até que futebol bem. Joguei no Gol, passei em Peneira do São Paulo. Meus primos jogavam voleibol na Pirelli. Passei em Peneiras na Pirelli, ali de Santo André. Chegou uma hora que eu tive que escolher tênis, vôlei ou futebol. Enfim, fui ali pro tênis. Mas eu quebrei a perna jogando futebol. Imaginei. Na final de campeonato lá no Aramaçã. Tá. Uma fratura exposta indireta. Quando não rompe, mas coloquei uma placa e 15 parafusos. Mas eu acho que o que mais me ensinou, André, naquele tempo, foi que às vezes você precisa saber o tempo de desacelerar. Era uma época que eu estava muito acelerado, de faculdade, trabalho, balada, era moleque. Eu lembro hoje, até o dia 23 de novembro de 1997. Aí, ó, falei que Não esqueço nunca marca, mais. cara. Fratura marca, meu irmão. E assim, porque foi uma coisa muito assim que me pegou. E uma coisa interessante é você não é rei sozinho. Depois de um tempo, isso eu aprendi de novo agora com os negócios, mas me ensinou lá atrás que você depende das pessoas. E na cadeira de roda, cara, você dependia pra tudo. Tudo, né? Pra tomar banho. Me leva no banheiro pra tomar banho. A casa que não era adaptada. E assim, me ensinou que às vezes você precisa ter um tempo. Desacelerar, entender, saber quando você pode mais, quando você pode menos. Hoje eu tô entendendo um pouco melhor isso, apesar de meu dia começar 4h40 da manhã, acabar 10 da noite. Você fala, gente, você dá aula todo esse tempo? Não. Mas eu tô envolvido ali com alguma coisa durante o dia. Mas é saber o momento... De tirar um pouquinho o pé. De tirar um pouquinho o pé. E de saber que você precisa de pessoas para você ir mais longe. Boa. Sozinho não dá. Acho que a cadeira de roda me ensinou isso. Depois de um tempo eu percebi de novo isso. Muito bom. Uma coisa maluca assim. Show de bola, hein, cara? Olha, Sensacional. Jason, Até que eu esperava uma pergunta mais pesada. Aí eu falei, acho que eu vou estar devolvendo um primeiro saque a 200 por hora. Bem, na passou esquerda. bem o ponto, né? pô, o winner total. Boa. Jason, muito obrigado por ter vindo hoje no programa. Eu fiquei assim, já sabia que ia ser bom, mas realmente saí com... A minha expectativa estava até baixa, perto do que eu aprendi hoje com você. Acho que uma sentença que você coloca muito ali no teu ensinamento, né? Que o esporte une, inspira e transforma. E eu compartilho também que o tênis para mim é isso. Muita sorte e muito sucesso no teu projeto, que eu já sei que é sucesso. Obrigado. E, Sergião? Bom, super obrigado ao casal, né? Que trouxe um exemplo muito legal aqui de ser sócios na vida, nos negócios, né? Na família. Isso é muito importante. Vocês são um exemplo para a nossa sociedade, né? Não só como empresários, mas como pais também. Poxa, deixar o filho numa escola longe não deve ser fácil, né?
e traz uma experiência para mim que é fundamental, né? Todo mundo fala que, pô, empresa. E uma vez um colega meu me falou uma coisa que é muito importante, que uma empresa ela não foi criada só para dar lucro, ela foi criada para ajudar a comunidade. E vocês têm um exemplo disso, né? Então isso é muito legal, é inspirador. Vocês são pessoas inspiradoras, a gente tem muito a agradecer por hoje, foi um tempo fantástico. E espero que a gente inspire muitas pessoas por aí, né, André? Sem dúvida, tá inspirado. Pode ter O certeza. nosso propósito é isso, tá? Obrigado, gente, demais, foi sensacional. Agradeço demais o convite, desculpa aí que eu acho que eu falo muito mais do que tava muito receioso assim de vir no podcast a primeira vez. Adorei a experiência, espero voltar mais vezes para falar de outros assuntos. E uma coisa que eu podia falar para todos os espectadores aí, mas eu falo para todo mundo assim, meus alunos, eu falo, o seu filho tem que jogar tênis ou golfe. Tem que tocar um instrumento musical. Boa. E tem que falar um segundo idioma. Perfeito, concordo. Eu acho que assim, o tênis e o golfe são esportes que as conexões de vida te levam muito mais longe, se você souber lidar com isso. Então eu acho que são momentos que você tem que levar e saber aproveitar. Porque o que eu tenho hoje eu devo ao tênis e devo às conexões que eu crio. Até não sei se tem tempo ainda, mas eu vou falar. Tem uma história brincadeirinha, mas o meu filho outro dia, ele contou uma história pra gente. Falou, papai, o Gabe me colocou pra jogar com o Dipo. O Dipo é o cara que comprou a academia agora. E o cara nada mais é do que o vice-presidente da NVIDIA. Caraca. É um indiano que o filho mora lá dentro. E eu falei, Pedro, que legal. E aí, como foi? Né? Não, papai, o Gabe falou no primeiro set pra eu jogar de um jeito. Mas como eu conheço como você trabalha, eu sabia que ele pediu pra eu jogar porque ele queria que o Dipo fizesse game em mim. A hora que o Gabe saiu da quadra, eu ganhei de 6-0 dele. Aí eu falei, Pedro, mas como assim? Você estava com o vice-presidente da NVIDIA, essa conexão. 2 gamezinhos. Olha as coisas que aconteceram com o papai, com o Marcos, com o Martim, com o Ricardo. Os alunos que ajudaram, ele falou, papai, eu não quero trabalhar com tecnologia. Tá bom. Aí eu falei, pô, obrigado, é isso. Acho que tchau, obrigado. Boa. Convidem mais vezes. Eu sou fã, cara. Convidem mais vezes aí. Espero voltar com a minha esposa. Com certeza. Obrigado, gente. Show de bola. Até mais. Pessoal, até o próximo, hein? Dá um tchauzinho pra câmera do meio aqui. Valeu. Tchau. Tchau.